Muito boa tarde a todos. Meu nome é Arthur Timulião, sou representante do marketing do programa LGPD 13709. Dou oficialmente as boas-vindas a vocês em nome do programa, a nossa live sobre LGPD, né, a nova Lei Geral de Proteção de Dados e como ela se relaciona com condomínios residenciais. Hoje a gente traz dois dos nossos principais consultores especializados no assunto, o Franzola e o Humberto Forte. E antes da gente começar oficialmente a nossa live, gostaria de falar para vocês que no final da live a gente vai responder algumas perguntas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante o nosso bate-papo, pode deixar aqui no nosso chat, que ao final a gente responde. Então, para a gente começar, vamos lá com o Humberto. Pode se apresentar, por gentileza. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu sou Humberto Forte. Agradeço a todos a participação. Eu sou engenheiro, formado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia São Paulo. Sou especialista em tratamento e segurança da informação. Sou o idealizador do programa LGPD 13709, que está no ar desde agosto de 2018, quando a lei foi promulgada pelo então presidente Temer. Também sou o CEO da 1 a 1 Projetos de Marketing, que é uma empresa especializada em marketing digital, com campanhas segmentadas, frente a uma vasta base de dados de informações que possuímos. E até esse foi o start de nós montarmos o programa, lá em 2018, para estudar bastante a lei, e inclusive a GDPR, que é a lei que já roda na Europa há mais de 2 anos. Tá? Tenho certificados como profissional em privacidade de dados, estruturação e adequação LGPD, gestão de riscos da informação, impactos da lei sobre o marketing. Agora passo a palavra ao Dr. Franzola, para ele também se apresentar. Por favor, Arthur, apresente. Legal. Por favor, Franzola, já se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre o seu currículo, né, doutor Franzola, e fala um pouquinho já para a gente sobre a lei, né, já aproveita e já pode falar sobre a lei, como que ela funciona, fica à vontade. Perfeito, Arthur, perfeito, Humberto. Bom, meu nome é José Antônio Franzola, eu sou conhecido como Franzola, basicamente estou aqui residindo em Alphaville por 30 anos já, né, dos quais os 30 dentro do Alphaville 9. Bom, eu sou administrador, sou advogado, passei em inúmeras empresas exercendo cargos diretivos, tanto na indústria como nas empresas de prestação de serviço, e também dentro do contexto do ramo de atividade de condomínios, eu também tive a honra de exercer posições de diretoria aqui no Alphaville 9, tanto diretor de segurança, diretor administrativo, diretor financeiro. Também foi diretor executivo no centro de apoio aqui, que é a Sociedade Alphaville Centro de Apoio, que é a área comercial de Alphaville, e atualmente eu estou como diretor administrativo na CIA, onde eu tomei posse agora em agosto, com o objetivo que, junto com meus pares, de nós repensarmos a CIA e trazer a CIA para atender o momento atual, né? As coisas vão mudando, as coisas vão acontecendo e a gente não pode ficar parado. Então, a ideia nossa é voltar a CIA a ter a credibilidade que teve antes e nós conseguimos também atender a demanda e a tudo aquilo que os moradores acabam necessitando. Então, agradeço ao Arthur, mais uma vez, né? O Arthur e o Humberto estão conosco há bastante tempo já nessa caminhada da LGPD, e certamente nós, dentro dessa nossa proposta de hoje, nós vamos tentar passar para todos aqueles que estão nos prestigiando aí com a audição e nos assistindo, com informações que nós achamos bastante pertinentes e voltadas à área de condomínio residencial, né? Bom, na medida que vocês se cadastraram para participar do webinar, vocês receberam um e-book, né, com informações resumidas sobre a LGPD. Dessa forma, né, vamos passar mais rápido nos princípios que norteiam a Lei Geral de Proteção de Dados, né, e como o Arthur disse,
Se permanecer alguma dúvida, no final, vocês nos encaminhem as perguntas, que no final nós vamos procurar responder todas as perguntas. Se no tempo não for adequado para responder todas, certamente a gente vai fazer a resposta por meios eletrônicos, né? Uma das coisas que é importante frisar, porque eu tenho andado bastante em condomínios, né? Eu, Humberto, Arthur e os outros tantos consultores que estão nessa empenhada conosco. E ainda existe em alguns condomínios a dúvida, bom, mas a LGPD vale para condomínio? Então, a gente tem dito sim, vale. E o pior de tudo, se a gente puder chamar assim, é que os condomínios eles estão muito expostos perante a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive se a gente for comparar com a indústria. Nós temos vários clientes da indústria, do comércio, também da área de condomínios, e realmente a área de condomínios ela é bastante sensível, né? Porque ela trata de informações que vêm de todo lado e de todas as formas, né? Nós estamos falando de moradores, os colaboradores a serviço do condomínio, os colaboradores das empresas que prestam serviço para o condomínio, os prestadores de serviço para os moradores, estamos falando de piscineiro, jardineiro, acompanhante de idoso, de enfermo, guia de cães, babá, e dentre outros tantos, né, que diariamente estão cruzando a nossa portaria. Além dos entregadores de mercadoria, alimentação, remédio, que agora, inclusive, com a questão da Covid, ele se tornou realmente uma rotina dos moradores, até para se preservar, eles se socorrem dessas entregas. Além disso, né, o leiturista, água, luz, gás, correio, oficial de justiça, os motoristas de aplicativo, táxi, bom, é a enormidade de pessoas que transitam e esses dados pessoais são tratados dentro do condomínio, é uma enormidade, e cada um deles, eles representam um risco muito grande perante a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é que, e tudo isso em função do que nós já ouvimos nessas tratativas com os condomínios, é a questão que o pessoal fala, não, mas só vai acontecer em agosto do ano que vem a NPD começar a aplicar sanções enquanto de incidentes junto à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o pessoal acaba ficando um pouco acomodado, né, e achando que isso pode vir numa pauta futura para discussão. Até a própria diretoria, muitas das vezes, está equivocada nesse sentido. Então, nesse ponto, o que nós gostaríamos de destacar é o seguinte: por experiência própria, como o Humberto falou, desde 2018, a gente dorme com essa lei debaixo do travesseiro. Então, o que acontece? Nós fechamos já algumas consultorias e fica claro que o tempo mínimo para que a gente consiga fazer adequação em uma empresa ou até num condomínio é de 4 meses. O que a gente tem sentido que o cronograma de trabalho ele leva 4 a 6 meses para a conclusão do trabalho. Então, não tem muito espaço de tempo para frente. E segundo, também, que não podemos acreditar que as punições vão acontecer só a partir de agosto do ano que vem, porque o Ministério Público já tem atuado em cima de algumas empresas, já tem multado, inclusive, empresas, uma delas que tratava dados pessoais, ele simplesmente tirou a empresa do ar, ou seja, a empresa teve que fechar as portas e está se discutindo esse assunto a nível jurídico. E também, o que também chamou bastante atenção e deixa a gente mais preocupado ainda, é que quem lê o Estado de São Paulo, eu sou um cara velho, eu leio jornal ainda em papel, né? Então, eu quando peguei o jornal do dia 3 de outubro, num sábado, para ler, lá na parte política, na folha A4, na página A4 do Estadão, do dia 3/10, tem uma chamada que me deixou bastante preocupado, né? Que dizia o seguinte: a Secretaria Nacional do Consumidor, essa secretaria é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça.
ela já está tentando uma aproximação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque já tem algumas pessoas indicadas para isso, tentando fechar um termo de colaboração, eles estão chamando, porque naquela data, 3 de outubro, eles já tinham lá em mãos 34 processos em andamento relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que a gente percebe é que isso daí pode virar uma situação fora de controle, né? E o que a gente sempre diz é o seguinte, na medida que as empresas, os condomínios, de uma forma geral, todo o pessoal que acaba tratando dados pessoais, ele deve iniciar a adequação e ele tem que tornar público isso. Porque já é uma forma, tanto o Ministério Público, ou, no caso aqui especificamente, a Secretaria Nacional do Consumidor, ou até algum órgão de classe aí dos advogados, que é a minha classe, inclusive, que estejam fazendo qualquer tipo de acompanhamento da forma que as empresas, ou, de uma forma geral, aqueles que tratam dados pessoais, estão preocupados em estar se adequando aos termos da lei. Então, seguindo esse raciocínio, né, o que acontece? Sempre que vocês, né, que nos ouçam, estão nos assistindo, vocês vão escutar muito falar de titular de dado pessoal, de tratamento, né? E é bom vocês se acostumarem com esses termos, mesmo porque, na medida que vocês forem começar a criar as evidências, né, o material todo que vocês vão guardar para que, se eventualmente amanhã, por uma razão qualquer, houver um incidente que vocês sejam chamados perante a ANPD ou outro instituto qualquer, vocês vão ter que provar que vocês estão tomando todos os cuidados, né? Então, é interessante que esses termos que a lei traz, que eles fiquem fazendo parte do dia a dia de vocês, né? E a LGPD também passe a ser, dentro da estrutura do condomínio, passe a ser também, ter uma importância como as outras coisas que a gente se importa dentro do condomínio, né? Nós não podemos imaginar que simplesmente nós temos que fazer o cumprimento da lei e não levar em conta que nós temos que entender que nós temos que, além de cumprir a lei, nós temos que disseminar isso dentro do condomínio. Né? Todos que estão dando dado pessoal para nós, para que a gente trate esses dados pessoais, eles têm que ter segurança, né, e tranquilidade de que nós estamos tratando esses dados de uma forma segura, né, que eles não estão expostos aí a ter os dados pessoais deles vazados ou utilizados de forma diversa àquela que foi a finalidade que ele nos deu, né? Então, dentro desse conceito, eu vou rapidamente, né, como eu disse, já foi disponibilizado para vocês um e-book para leitura, né? É muito importante a leitura desse e-book, porque traz essas informações um pouquinho ainda mais detalhadas do que nós vamos tratar hoje. Mas para que a gente fixe essas terminologias, essas coisas perante a vocês, se vocês me permitem, eu vou passar rapidamente sobre alguns pontos da legislação. Uma das coisas que normalmente nós escutamos, né, como pergunta, né, poxa, mas a quem se aplica a LGPD? Voltamos a falar, porque eles acham que no condomínio não se aplica, né? A lei é clara, a lei diz o seguinte, ela se aplica a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Ou seja, o condomínio é uma figura de pessoa jurídica, então ele fez um tratamento de dados e a lei se aplica ao condomínio. Aí outra coisa também, mas o que é considerado dado pessoal, né?
Isso é uma pergunta também que sempre vem para a gente. E o que seria? Seria toda informação relacionada à pessoa natural, então é todos nós aí viventes, né? Só os falecidos que não fazem parte dessa gama de pessoas que estão cobertos aí pela legislação. E que esses dados pessoais, eles são identificados ou identificáveis, né? Ou seja, não necessariamente você tem que ter disponível e tratado com cuidado aqueles dados completos da pessoa. Muitas das vezes, uma informação adicional ao primeiro nome da pessoa, você já identifica. Por exemplo, Franzola, morador do 9. Então, meus filhos não moram aqui, o único Franzola que mora aqui sou eu. Então, é fácil descobrir que sou eu. E esse morador do 9, junto com o meu nome, ele já representa que a informação ela é identificável. E da mesma forma, precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de identificável, nós estamos falando aqui, incluindo fotos, biometrias e outras informações que são colhidas do pessoal que transita em nossas portarias, né? Nós temos também na lei uma condição de dado pessoal sensível. Esse dado pessoal sensível é toda aquela informação que a gente vai estar tratando e que, eventualmente, ela pode ter um caráter discriminatório do titular do dado, né? E outra coisa também, quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, um cuidado também especial é com relação ao tratamento de dado pessoal de menores, né? Também os dados pessoal de menores, eles se enquadram nessa categoria de dados sensíveis, né? Tanto é que tem que ter o consentimento do pai ou do responsável legal para tratamento dos dados, né? E existe lá dentro da lei um artigo específico tratando da questão do tratamento de dados pessoais dos menores, né, de idade. E aí vem, bom, tá bom, você falou tantas vezes aí tratamento de dados, né, mas o que seria esse tratamento de dados, né? É simples, seria toda operação realizada com o dado pessoal. Desde que a gente coleta o dado lá na entrada, até o momento que a gente descarta, não preciso mais e ele está fora. Então, tudo que acontecer nesse meio do caminho com ele é tido como tratamento de dados, né? E aí, dentro desse contexto também, vocês vão ouvir bastante, vocês hoje já trabalham com isso, que é a questão do que significa o banco de dados, né? Porque você vai ver muitas vezes, tratamento de dados que estão lá armazenados no banco de dados. Então, o que é o banco de dados? É um conjunto estruturado de dados pessoais, onde está tudo guardado os dados lá, de uma forma que você possa, na medida que você tenha necessidade, você ter acesso a esses dados, né? A lei também, ela é clara a determinar quais são os agentes que ela entende dentro do contexto da lei, né? Então, ela trata o titular, é simples, né? O titular é o dono do dado pessoal. Sou eu, Humberto, Arthur e vocês que estão aí nos assistindo, né? E aí ela traz algumas figuras que passam a ser responsáveis pelo tratamento do dado pessoal. Então, o titular somos nós e tem, dentro da lei, indicado quem são aqueles agentes que a lei responsabiliza pelo tratamento dos dados pessoais. Então, nós temos a figura do controlador, né? Que quem que é o controlador? É o controlador que é responsável de decidir pelo tratamento de todos os dados pessoais. Ele que tem que orientar, ele tem que sugerir, ele tem que acompanhar, ou seja, ele acaba sendo o responsável por todas as tratativas e decisões que são referentes aos dados pessoais, né? Normalmente o pessoal, mas quem pode ser o controlador? O controlador, ele tanto pode ser alguém dentro da estrutura do condomínio, como pode também ser um prestador de serviço, né? A lei fica claro que tanto pode ser alguém vinculado à própria empresa, condomínio ou comércio, quem está tratando, né? Ou pode ser contratado algum prestador de serviço para estar fazendo isso, né? E desde que seja, né, pessoa natural de direito público ou privado, né?
Franzola, só uma correção rapidinha, tá? Vamos lá. Esse é o encarregado, né? O controlador ele é quem processa efetivamente. O controlador, a pessoa do controlador no condomínio é o próprio condomínio, né? É que você só alterou, é o encarregado que pode ser a pessoa física, né? O controlador é efetivamente o condomínio. Tá. Ok, obrigado, Humberto. Vê se dá os pitacos aí, quando eu falar alguma bobagem, você me para. Tá? Na bobagem você nunca fala. Fica tranquilo. Aí fala também da figura do operador, tá? Operador somos todos nós que estamos operando os dados, né? Eu, dentro da minha empresa, eu entro com dados, minha secretária que entra com dados pessoais, e da mesma forma, todas as pessoas que tratam dados, ou seja, que vai fazer atualização, vai fazer inclusão, vai fazer exclusão, ele é tido como operador, tá? E aí tem uma figura do agente de tratamento, que aí junta-se a figura do controlador com a figura do operador, né? E aí tem a questão do encarregado aí, que o Humberto acabou certamente me corrigindo, o encarregado do DPO, né? DPO já vem da lei lá, a lei europeia, né? Onde que basicamente as atividades são muito parecidas, né? O DPO é o Data Protection Office, né? E o que significa esse DPO, né? Esse DPO, como o Humberto falou, ele pode ser da estrutura ou ele pode ser alguém contratado, né? E sempre que alguém nos pergunta, o que vocês sugerem, né? Normalmente, não é porque nós vendemos esse serviço, não, porque nós somos DPO e somos bons para chuva. Se quiser contratar a gente, ótimo. Mas não é esse o objetivo. O objetivo, a justificativa que normalmente nós trazemos para quem nos traz essa questão é o seguinte: o DPO deve ser uma pessoa bastante eclética, um profissional muito eclético. Ele tem que entender de tudo um pouco. Tá? Ele tem que entender dos processos administrativos, operacionais, da questão jurídica, da questão técnica, da tecnologia de informação, da parte de sistema, essa coisa toda. Então, é difícil você encontrar alguém que tenha dentro do perfil profissional dele todas essas qualificações. E na medida que seja contratado uma empresa para ser DPO, que a própria lei dá essa abertura, existe a facilidade, ou seja, o ganho que vem com isso é que a empresa normalmente ela está com um conjunto de profissionais. Para ter uma ideia, nós da LGPD 13709, nós já temos mais ou menos por volta de 30 especialistas, né, dividido em várias áreas, em todas as áreas, que estão dentro dos nossos processos de adequação. Então, aí que seria uma vantagem. Essa é a primeira. E segundo, também em termos de custo, porque se a gente pegar o modelo europeu, esse cargo, ele tem uma remuneração bastante significativa, que eventualmente pode trazer alguma consequência dentro do budget, né, do orçamento dos condomínios, né? E, por fim, nós temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que ela é responsável pelo fiel cumprimento da lei. E ela, inclusive, tem poderes de aplicar sanções da lei, né? Bom, aí seguindo um pouquinho mais, logo eu vou parar, vocês já estão cansados de ouvir minha voz, mas eu vou parar, vou deixar o Humberto falar mais meia hora. Bom, aí vamos falar um pouquinho, isso também é muito importante, é coisa que, essa última reunião que eu fiz no condomínio, na medida que eu comecei a falar dessa questão, que são os princípios da lei, eu percebi a necessidade de a gente ir mais pausado nele, porque ele realmente é que dá as diretrizes da forma dos cuidados de tratamento dos dados, né? Então, a lei prevê 10 princípios, né? Mas a gente não precisa falar dos 10. Vamos falar daqueles principais e focar bem para deixar isso gravado com vocês, né? A primeira coisa que a lei fala é que, dentro dos princípios, tem que haver
muito claro a utilização de acordo com a sua finalidade. Então, o que significa isso, né? Significa que, na medida que você vai definir dentro do seu processo que você vai precisar de determinado dado, você tem que ter certeza que aquele dado ele é necessário para atingir aquela finalidade que você quer chegar. Entendeu? Para que a gente normalmente, na hora que vamos fazer o cadastro, põe mais esse dado, põe mais esse dado, põe mais esse dado. E aí fica um monte de informação, e quanto mais informações a gente tiver tratando, maior é o risco de a gente ter um incidente de tratamento. Então, a lei fala de forma clara, a finalidade tem que ser uma proposta legítima, uso explícito e específico, e deve ser informado ao titular do dado, né? Então, informar ele, eu estou pegando esse dado seu para esse objetivo, assim, 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 deixar bem claro para ele o que está sendo, quais dados dele vai ser tratado. E nesse ponto aí, a gente brinca um pouquinho, porque nós brasileiros, a gente tem algumas manias, né? E uma das manias que nós temos é que quem cala consente. Não, tudo bem, eu falei, o cara não falou nada, quem cala consente. Para LGPD não vale. Para LGPD, você tem que ter realmente, explicitamente, você tem que ter documentalmente registrado o consentimento ou que a pessoa foi informada a respeito quando não houver necessidade do consentimento. Que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Então, as letrinhas miúdas não existe mais, Franzola. Não pode mais existir nesse caso, né? Que ela consente não serve. E tem outra coisa também que não serve, nós já estamos com alguns clientes do ramo que trabalha muito com a parte a parte de informática, né? E de vendas, especialmente, e normalmente aí o camarada põe lá em cima já, li aceito, mas nem sabe o que tem embaixo, né? Então isso não vale mais também. Esse li aceito pode ser lá embaixo, mas tem que ter de uma forma que se identifique que ele passou na redação do documento, que ele realmente tomou conhecimento do documento, e no final ele foi lá e deu o consentimento dele. Entendeu? Outra coisa, a gente vai falar de consentimento lá na frente, mas só reforçando, que lá vou reforçar de novo, sempre que você tiver de buscar um consentimento para dar lei, você tem que destacar essa informação, seja num contrato, seja num termo de adesão, em qualquer documento qualquer, que tenha alguma coisa de tratamento de dados e você quer se resguardar perante a LGPD, tem que fazer uma cláusula destacada para tratar esse assunto. Não adianta, eu comentei com ele, isso não vale. Isso daí, perante a lei, não vale. Bom, estou falando da finalidade, então tem que buscar realmente, essa finalidade, eu preciso do dado, né? Que coisa parecida. A necessidade vem junto com a finalidade. O que diz a necessidade? Poxa, se você não precisa do dado, não vá pegar esse dado para ser tratado. Use estritamente o necessário. Né? Se eu não preciso da data de nascimento, não põe data de nascimento. Se eu não preciso saber que o Franzola é careca, não bota que o Franzola é careca. Entendeu? Então, são informações que não vai servir para aquele objetivo, que eventualmente não faz sentido nenhum. Então, o ideal é assim, veja e trate só os dados necessários para aquele objetivo. Você vai ter, para cada situação, você tem uma necessidade, evidentemente, ainda mais dentro do condomínio. Na hora que você falar do morador, é uma necessidade, do visitante é outra, do entregador de gás é outra, do funcionário do morador é outra, e tem um aí que é mais complicado, do oficial de justiça, quando chegar aí é outra, né? Só que não é todos os condomínios que tem oficial de justiça, né? Alguns têm. Tem Polícia Federal, é outra forma de tratar os dados da Polícia Federal. Então, para cada informação, para cada coisa que esteja acontecendo, qualquer fato que esteja acontecendo dentro do condomínio, basicamente ela vai depender de ter um processo.
e dentro dos processos vão ter várias necessidades diferentes de tratamento de dados, mas identificar aquilo que realmente seja necessário. O livre acesso, o que significa o livre acesso? Tem que garantir ao titular do dado a consulta facilitada, gratuita e integral da informação. Tá? Integral, inclusive, do tempo que ela vai permanecer lá. Né? Tudo, bom, vou tratar desse jeito assim, 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 ele começou aqui, a finalidade é essa, né? O que eu estou tratando é isso, e vai ficar por 10 anos aqui dentro. Né? Depois ele pode até pedir que saia, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas essa daí que a gente fala em termos de você ter o livre acesso. A segurança são todas as medidas técnicas e administrativas que você traz para dentro do condomínio para proteger os dados pessoais. É legal aí a gente dar uma pincelada pelo seguinte. Outra coisa também que é um equívoco muito grande do pessoal da área de condomínio é o seguinte: se eu resolver minha situação junto com o meu prestador de serviço, de TI e de sistema, eu já estou adequado. Não está. A própria lei diz medidas técnicas e administrativas, ou seja, todos os processos administrativos, seja na área financeira, administrativa, principalmente em recursos humanos, né? Depois a gente teria que ter outra live só para falar de RH. Então, todas essas situações, elas têm que passar dentro de um processo de fluxo das informações para a gente ir, aí que vem a adequação, vai ser adequado perante a lei, né? Ou seja, quando a gente fala de TI, a turma de TI não gosta, deve ter alguém de TI assistindo aí, inclusive o Vitor, né, que nos contratou para fazer a adequação na empresa dele, na CIS, né? O Vitor não deve gostar do que eu vou falar agora. Mas TI vem lá na penúltima página. Ou seja, o processo todo, ele acontece inicialmente dentro das estruturas, vendo os fluxos de trabalho, fluxo das informações, e aí o que se adequar, reescrever processo, políticas, procedimentos. Aí depois de tudo ok, bom, legal. Tudo isso aqui lá que hoje está armazenado, nós chegamos à conclusão que não precisa mais, então vão ter que sumir essas informações de lá. Nós chegamos à conclusão que os dados não podem ficar mais que 5 anos, então tudo acima de 5 anos tem que sumir. Então, o TI vem nesse momento. Tá? Então, eu peço até para o Humberto me corrigir, que ele deve estar coçando, porque ele é o cara de TI, né? Me fala aí, Humberto. Não, tá correto. Logicamente, o processo de adequação, como o Franzola bem colocou, ele vai muito além de uma simples alteração ou mudança de sistema, né? Ou uma simples alteração ou modificação de um contrato. O processo de adequação ele é bastante complexo, né? O primeiro ponto do processo de adequação é nós primeiro saber o que tem de dado pessoal dentro do condomínio, né? Então, é o levantamento de todos os dados pessoais e todos os tipos de titulares que passam pelo condomínio. Como ele falou, tem lá, obviamente, o morador, tem o visitante do morador, tem o entregador, tem o leiturista, tem o passeador de cães, aí vai um monte. Cada um desses é um tipo de titular, né? E para cada um desses tipos de titular, você pode ter informações diferenciadas de um para outro. Logicamente, do morador, você tem todas as informações do morador, né? O entregador de pizza, de repente, você não precisa saber quem é o pai dele, quem é a mãe, onde ele mora, né? Você precisa ter os dados básicos até para rastreamento depois, se aconteceu alguma coisa enquanto ele estava dentro do condomínio, trafegando pelo condomínio. Mas essa informação, de alguma outra maneira, ela tem que ser guardada por um tempo, né? E a própria guarda da informação, ela já é também um tratamento de dados, tá abaixo da lei, né? Então, o primeiro ponto é descobrir primeiro todos os tipos de titulares e todo tipo de informação que nós temos dentro do condomínio. Aí, colocá-las legalmente. A gente brinca, né? Fala legalizar a informação. Legalizar perante a LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados Pessoais.
Aí você pode ter o consentimento do titular, que ele te deu o consentimento para você ter aquele dado, guardar e processar aquele dado dentro daquela finalidade que você propôs quando você coletou o dado, né? Aí existem as bases legais, por exemplo, se é um funcionário, obviamente ele tem que ter, se é um colaborador do condomínio, ele tem que ter os dados que a própria legislação exige que você tenha e que guarde aquele dado por aquele período de 5 anos, tem alguns que são até mais do que 5 anos, né? E aí começa efetivamente a adequação. Por onde passam esses dados? Quem visualiza, quem trafega ele, quem manuseia esse dado pessoal dentro do contexto todinho do condomínio, né? E depois disso tudo, aí entra efetivamente a parte do TI, que é importantíssima, que é a segurança. Depois de definir tudo isso, legalizou os dados que estão sendo utilizados, né? Como esses dados são apresentados. Então, na própria adequação, como ele colocou, da CIS, nós já estamos mudando algumas telas, tem informação que não necessariamente precisa estar tão explícita na tela. É um trabalho bem bacana, né? A gente pseudonimizar algumas informações, né? E depois de tudo isso, aí entra a parte jurídica, que é a alteração, implementação de mudanças nos contratos, em todos, contrato com colaborador, contrato com servidores, com terceirizados, com quem for, né? Então, o processo de adequação, por isso que ele é demorado, são processos que são envolvidos praticamente todas as pessoas que, de alguma maneira, tratam o dado pessoal, tá? Então, volto aí a palavra para o Franzola, para ele finalizar lá na parte jurídica, que eu acho que é importante. Obrigado, Humberto. Imagina. Então, na realidade, em seguida, a lei também fala da não discriminação, que nós falamos antes, né? Tomar bastante cuidado com o tratamento de dados que pode aparecer de forma discriminatória, ilícita, ela fala, ou abusiva, né? Então, são cuidados, aí eu falo como advogado, né? Que isso é muito tênue, né? Essas coisas. Então, tem que tomar bastante cuidado, realmente, né? E, por fim, ela fala também da responsabilização e prestação de contas. O que é isso daí? Durante toda a fase que nós vamos estar fazendo a adequação, que vocês vão estar fazendo a adequação, tem que ser relatado tudo isso, tem que ser registrado tudo isso. Dentro do contexto, a gente chama isso como evidências. Mesmo porque, se eventualmente tiver um incidente qualquer, você pode até se antecipar, e até a gente orienta que se antecipe, você descobriu que pode ter um incidente em cima disso. Você se antecipe com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informando a elas, descobri aqui que dentro do meu sistema, eu tenho aqui uma possibilidade de ter um vazamento de dados. Ou eu vou ter que trancar mais lá meu sistema lá em cima, para que o hacker realmente não venha aqui, se bem que até na NASA, na Casa Branca, os hackers entraram, né? Mas a gente tem que tomar todos esses cuidados. Então, o que acontece? Na hora que você vai fazer essa justificativa, ou até antecipar uma informação, você tem que mostrar realmente o que você fez até então, que realmente aquilo ali foi uma coisa que aconteceu, mas que você está muito preocupado. Tanto é que você está informando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados antes que alguém vá reclamar que houve. Mas aí você vai dizer, ela vai dar um prazo para você se adequar, ou você corrigir aquilo, e você depois apresenta, está tudo em ordem, né? Então, nós já temos algumas perguntas interessantes aí, que está bem dentro do que você já está colocando aí, viu? Tá. Deixa eu rapidinho aqui, mais 3 minutos a gente termina, tá? Aí, o que nós vamos falar? O Humberto já falou aí da questão das hipóteses asseguradas na lei para tratamento de dados. Vamos falar rapidinho também. O primeiro, que é o mais importante, a gente tem batido muito nisso, é a questão do consentimento, né? Então, precisamos ter o consentimento do titular do dado pessoal, tá? E aí, deixar bem claro, vamos falar de novo, mas esse consentimento, a gente tem que deixar bem explícito para ele, que é para atender qual finalidade.
e destacar dentro da cláusula do contrato, do documento qualquer, essa situação que você passou a ele, que ele deu consentimento. Deixa destacado, preferencialmente até nessa cláusula ele está fazendo a rúbrica dele lá para poder dizer, não, realmente eu concordei com isso, né? Essa é a primeira coisa, o consentimento, tá? Primeira coisa. Segundo, no fiel cumprimento da lei. O que é o fiel cumprimento da lei? É tudo aquilo que você precisa de dado pessoal, que não precisaria ter o consentimento dele, porque é a lei que te exige. Vamos falar da área de recursos humanos, né, que fica mais fácil. A área de RH tem que ter um monte de informações dos titulares em função do e-social. Então, vocês vão chegar para o titular e vão falar, eu preciso do seu CPF, eu preciso da sua carteira de trabalho, eu preciso dessa informação, dessa, para atender o e-social. Então, ele não precisa te dar o consentimento dele, mas você tem que informar ele isso. E se ele falar, não concordo, você fala, então você não vai ser contratado, porque sem isso eu não consigo te contratar, né? Outra coisa também para execução de contratos, então, de uma forma geral, você precisa de informação de dados pessoais para você elaborar um contrato, aí você não precisa do consentimento dele, porque se ele não der os dados, o contrato não sai e ninguém é contratado, né? Aí só precisa tomar cuidado, porque se você for precisar desses dados dele, além da feitura do contrato, com um contato futuro, coisa parecida, ele tem que dar o consentimento para você. Porque se ele não der consentimento para você ficar com o tratamento daqueles dados, depois que ele fez a finalidade, ele realizou a finalidade, que é elaboração do contrato, aí você tem que descartar a informação. Aí também, dentro dessa linha de contrato, também para atender qualquer esfera judicial, né? Processo judicial, área administrativa, arbitral, o que tiver. Então, você precisa de informação para se defender dentro do aspecto jurídico. Então, ele não dá como você pedir o consentimento dele, mesmo porque se você vai se defender de alguma coisa que ele está te questionando, ele não vai te dar autorização de você usar nada dele, né? E outra coisa também seria para atender os interesses legítimos do controlador. Esse merece uma live, uma webinar própria, ou seja, é cuidado absoluto com isso, é fazer estrita necessidade e coisa parecida, porque a exposição perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de você tratar um dado sem o consentimento, sem ser um dado do fiel cumprimento da lei, não é para usar contrato, é porque você acredita que aquilo lá é importante para você, precisa tomar bastante cuidado, porque você pode, se não conseguir justificar depois a necessidade, você pode estar fazendo alguma coisa que vai ao arrepio da lei, né? Aí a NPD pode vir em cima. Para proteção do crédito também, que é no caso dessas informações para proteger a gente, né? Que eventualmente vai buscar dinheiro, crédito, ou alguém que vai nos dar um crédito, né? E por fim, rapidinho, vamos falando da NPD. O que é a NPD em termos de punições? Ela prevê de acordo com a lei. Isso tudo pode ser modificado. Então, logo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja 100% constituída e comece a funcionar, talvez algumas situações novas irão aparecer, né? O tanto é que lá na lei diz que a Autoridade Nacional ela pode rever a necessidade de acordo com o tamanho, de acordo com isso ou aquilo. Mas o que está valendo hoje é a lei. O que vale é a lei. O que está na lei é o que vale. A Autoridade Nacional ela pode regular alguns termos da lei, né? E nessa situação, a Autoridade Nacional, previsão legal, ela pode advertir, se acaso tiver algum incidente com tratamento de dados pessoal, no caso, se ela vier advertir, ela vai dar um prazo para que quem tratou de determinada forma e houve acidente, ele tenha, dentro daquele prazo, ele venha resolver, ou seja, venha sanar aquela questão. Ele sanou, acabou. Fala também de multa, né? Na multa é bastante pesada, ela fala de até 2% do faturamento, no caso nosso de condomínio, é a receita bruta anual, 2% da receita bruta anual.
é limitada a 50 milhões, mas isso por infração. A publicidade da infração, ou seja, avisar o mundo aí que nós não tratamos bem os dados pessoais daqueles titulares que estão sob nossa guarda, o bloqueio dos dados pessoais no banco de dados, né, até que se faça a regularização, chega até a eliminação. Aí ela chega à conclusão que você precisa eliminar, né? E aí, por fim, a lei recomenda que seja feito, que seja registrado todos esses documentos aí, que a gente tem feito, que eles fazem um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Seria isso. Vamos às perguntas. Quer responder a pergunta, Alberto? Isso, tem bastante pergunta aqui. Tá? Tem a da Júlia, por exemplo, que ela entende que apenas a área jurídica e a área de TI devem estar envolvidas, né? Não, Júlia, são mais áreas. Como eu já tinha comentado, o processo de adequação ele é bastante complexo, ele envolve praticamente todos os setores da empresa, das empresas, do condomínio, no caso, e todas as pessoas, né? Então, não é só a área de jurídica e a área de TI, não. É uma implementação de processos diferentes. Todo mundo que mexe com algum dado pessoal tem que estar aculturado. É um processo de aculturamento, né? É um processo, ele é longo, até porque precisa ter bastante treinamento no pessoal, até para todos os colaboradores que estiverem presentes, trabalhando com base de dados, até entender o quanto vale o seu próprio dado, né? Com a lei, é bacana, porque ficou bem claro que o nosso dado pessoal ele é um ativo. Ativo o que é? Ele tem um valor, né? E esse valor ele era usado indiscriminadamente por outras pessoas. Os nossos dados, muita gente estavam ganhando dinheiro, fazendo muito dinheiro com os nossos dados pessoais, né? Logicamente, ninguém vai vender dado pessoal, mas ele é um ativo que é do titular. Hoje é bem claro isso. E todas as empresas que tratam de alguma maneira o dado pessoal, ela é responsável por esse dado. Então, ele tem que tem uma responsabilidade muito grande com o tratamento. Então, não é só a área jurídica e a área de TI, não. Obviamente, as duas áreas são extremamente importantes dentro de todas as etapas do processamento, do processo de adequação, mas não são só ela, não. Todos os funcionários, qualquer um que manuseie e que veja uma informação de dado pessoal, ele tem uma responsabilidade. Tá? Nós temos aí também uma pergunta da Patrícia. As lives de webinar que venho assistindo sobre a LGPD centram o conteúdo na legislação. Onde posso encontrar informações quanto ao processo de adequação? Realmente, hoje a gente vê muito, a gente tem acompanhado bastante lives aí, e a gente percebe que a maior parte fala absolutamente sobre a legislação, né? Não fala, e isso gera muita dúvida para todo mundo, né? Poxa, legal, a lei faz isso, o que eu faço agora? Como é que eu me adequo? O que eu tenho que fazer? Né? E a adequação realmente é um processo, é uma série de processos. Se antecipando até a essa pergunta, né, foi muito bem colocada aí pela Patrícia, nós já havíamos percebido o programa LGPD, o grupo de trabalho, são esses profissionais, hoje praticamente 30 profissionais especialistas em várias áreas, né, área de TI, de segurança da informação, área jurídica, área de base de dados, de coleta de sistemas, entre outros. Nós estamos percebendo que, para vocês terem uma ideia, praticamente 4 milhões de empresas vão ter que fazer adequação à LGPD no próximo ano, em 12 meses. Isso, inevitavelmente, vai faltar mão de obra no mercado para auxiliar as empresas a fazer adequações. Então, nós criamos aí, o programa criou um curso, passo a passo da adequação. E ali a gente tenta mostrar, né, no curso, todas as etapas da adequação, desde lá do comecinho, levantamento da base de dados, mapeamento, como é que é feito o mapeamento, alterações de contrato, RH, como vamos trabalhar, porque o dado pessoal do colaborador também é responsabilidade da empresa, né? Não só do visitante, não só do
do entregador, do colaborador também. Então, nós montamos um curso, está disponível lá no nosso portal, para quem quiser adquirir. Um curso ele é feito aí numa plataforma profissional, bem bacana. E aí a gente tenta dar o passo a passo, né? Então, realmente, como o processo ele é bastante longo, é até muito difícil da gente conseguir colocar em 1 hora de uma live aí, de um webinar, todo o processo, né? A gente tenta colocar os principais pontos aí, tá? Uma outra pergunta aí, desculpa, Franzola, eu estou pegando as perguntas aqui para a gente... Eu já falei demais. Acaba, a gente não consegue, tá? O Alexandre... o nosso já está quase acabando aqui também, né? O Alexandre, mesmo se tiver que passar um pouquinho, a gente passa, não tem problema nenhum. Vamos tentar responder todas as perguntas, e mesmo que a gente não consiga responder agora, eu prometo que a gente consegue responder depois lá no site. Qualquer pergunta que vocês colocarem lá no contato, qualquer dúvida, a gente responde também, tá? O Alexandre, ele coloca aqui que as políticas de TI e segurança da informação devem ser tratadas em paralelo ao mapeamento das informações e vulnerabilidades para que a empresa ou o condomínio irá ajustando as bases de dados. Perfeitamente. A gente fala que tem uma sequência de implementação, é óbvio, mas tem muitos trabalhos que têm que ser feitos paralelamente. O TI, ele acompanha o processo desde o início. Embora o Franzola falou que é lá no fim, mas ele vai adequar o sistema mais lá no fim. Mas ele tem que acompanhar o processo desde o início. Tanto ele quanto a parte jurídica, né? O processo de adequação, ele inicia, para vocês terem ideia, com a criação de um comitê gestor. Um comitê que normalmente é de cada segmento que vai participar. E esse comitê participa desde o comecinho da adequação até o final, lá, até a gente ter o processo todo descrito, bem direitinho, de como tudo que foi feito no condomínio e todas eu falo condomínio, obviamente, das empresas também, né? Mas esse é um processo que vai ficar registrado, inclusive todos os processos, que isso no final do processo até se apresenta. A ideia é apresentar esse processo todo de adequação à própria ANPD. Tá? Tem uma outra pergunta legal aqui do Eliseu Marto. Isso. Né? O fato de não sermos condomínio e sim sociedade não nos desobriga? Não. Franzola, deixo para você, que essa você gosta de falar. Fique à vontade. Na realidade, né, como foi dito antes, a questão da nomenclatura, se é condomínio, se é sociedade, se é, no caso, associação, né? Como é aqui no SAR 9, né? Aqui é SAR 9, lá atrás foi condomínio Alfa 9, hoje é SAR 9, até isso é feito só para atender aos termos da lei civil, né? No caso. Mas todos, não importa se é associação, não importa se é chamado de condomínio, desde que trate dados pessoais, todos eles estão embaixo do guarda-chuva da LGPD. Inclusive até pessoa física, né? A lei é bem clara, o controlador, quem está tratando a informação, é todo aquele que tem o dado, né? Se você está, mesmo uma pessoa física que esteja usando dado pessoal de outra, com fins lucrativos, né? Com fins econômicos, também está abaixo da lei. Toda pessoa natural, física ou jurídica, que trata em dados, está abaixo da lei. Tá? Eliseu, se qualquer um aí que a gente perguntar e não achar que não foi bem respondida, pode perguntar de novo, hein? Pode complementar, tá? Tá. O Douglas também deixou um comentário bacana aqui, acredito que tenha sido para o Eliseu. Então, em relação às informações dos condomínios, creio que como seria um contrato sem prazo determinado, ou seja, até que o condomínio deixe de ser, os dados permanecem sem prazo pré-determinado, correto? Não entendi a pergunta. Eu também não entendi muito bem. Mas, de qualquer maneira, o dado pessoal, hoje, o dono do dado, que é o titular, a lei ela é bem clara numa coisa, ela fala uma coisa bem bacana. Quando a gente começa a entender a lei, nós estamos estudando a lei há 2 anos, né? Lá no começo era bem complicado na nossa cabeça, mas depois que a gente vai entendendo, é uma lei muito bem escrita. E não, até por isso que foi copiada da GDPR, porque ela tem fundamento efetivo, né?
E a lei, ela deixa bem claro que ela uma frase que ela coloca, uma palavra, né? É transparência. A transparência que o controlador tem que ter para o titular. O titular ele tem que saber tudo que está sendo feito com o dado dele. Muito transparente, né? Então, desde a coleta, quando você coleta o dado dele, se é por exemplo, um visitante do condomínio, por que que eu estou coletando o seu dado, né? Por quanto tempo eu vou manter esse dado? Qual a finalidade, como o Franzola bateu bastante lá atrás, né? Qual a finalidade que eu estou capturando esse dado? Por quanto tempo eu vou estar com ele? Né? Eu não posso desvirtuar a finalidade. De repente um visitante vem lá e daqui a pouco está se usando essa informação do visitante para uma outra coisa. Nós tivemos aí, há 10 dias atrás, a primeira autuação, não foi pela ANPD, a ANPD nem está constituída total ainda, mas foi contra a Cyrela. Foi uma ação feita pelo Ministério Público, um advogado, aliás, entrou com uma ação contra a Cyrela, de um cliente dele, um vazamento de dados. A pessoa comprou um apartamento da Cyrela e dias depois, ou horas depois, ele começou a receber um monte de ligação de fornecendo tudo que faltava no prédio lá que ele comprou, no apartamento, né? Era móvel, era piso, era gabinete de pia. Quer dizer, esse dado que foi capturado lá na Cyrela para ele comprar o apartamento, provavelmente não deve ter sido a Cyrela, mas de repente algum corretor que distribuiu esse dado no mercado aleatoriamente, né? E com isso ele foi lá, abriu uma ação, ganhou a ação, já foi julgado, inclusive isso já está dando até jurisprudência, né? Foi uma ação pequena de R$10 mil, mas que já abre aí um contexto. Então aí dá para entender como vai ser esse tratamento de dados, né? Como é que vai ser, quem são os envolvidos, né? Tá? Eu queria dar um gancho aí, nesse caso, dar um gancho da área jurídica, tá? Isso. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de fazer adequação, que está fazendo fluxo de tudo, basicamente, esses contratos que um deles que você colocou aí, de que ele tem prazo indeterminado, ele vai ser que ser revisto, vai ser que ser adequado. Porque aí nós vamos ter que voltar a reescrever isso daí, verificar se todas as informações que são colhidas, que são tratadas, se elas são necessárias, e fazer uma adequação dizendo o seguinte: você concorda que é por prazo determinado? Porque o que acontece? No dia seguinte, ele pode te pedir para você sumir com os dados dele. A lei prevê isso. Você pode tratar os dados, mesmo ele consentindo, até que continue o consentimento. Ele pode dar de manhã o consentimento para você tratar e à tarde falar: não, você descarta o dado pessoal porque eu não quero mais que você trate ele. Então, na realidade, aí eu estou falando no aspecto jurídico, todos os contratos têm que ser revistos. Senão, vai estar exposto a ter um incidente junto à NPD. Quando eu falo NPD, não é NPD, perante a lei, né? Está contrariando a lei, e a punição vem pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas o fato gerador é inobservância dos termos da lei. Exatamente. Só o Eliseu lá, que tem mais uma, né, que ele colocou também, que eles não têm fins lucrativos, né, mas realmente a lei, ela não... eu falei do fim econômico, né, para quando é pessoa física. Pessoa jurídica que trata dados pessoais, independente se ela está ganhando dinheiro ou não com aquele dado pessoal, ela é obrigada ela está abaixo da lei. Ela tem que tomar todos os cuidados, tem que ter o consentimento, está dentro de uma das 10 bases legais, como aqui mais um pouquinho para frente também, deixa eu ver quem foi que falou aqui das 10 bases legais. Alexandre. O Alexandre, exatamente. Tá? A lei, ela diz que para você tratar o dado, você tem que efetivamente estar dentro de uma das 10 bases legais, né? E
E esse é um dos trabalhos da adequação, é justamente a base de dados que você está trabalhando, de cada tipo de titular, você enquadrá-la dentro de pelo menos uma base dessas bases legais, que seria lá o que o Franzola falou, consentimento contratual, obrigado por legislação, para proteção ao crédito, para a saúde, entre outras. Tá? Então, se me permite, só para dar um gancho aí, né, voltar a falar assim, normalmente o que acontece? Nós chegamos a um ponto que nós até desistimos de tentar convencer algumas pessoas de que a lei é essa e tem que ser cumprida, não é o caso desse especificamente, mas só para deixar assim bem claro, né? A lei fala o seguinte: o que é tratado, a quem se aplica? A qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. A associação é jurídica, não tem o CNPJ? Tendo o CNPJ é jurídica. Nós estamos fazendo adequação em 3 entidades filantrópicas grandes. E imagine o seguinte, entidade filantrópica nós estamos fazendo. Né? Então, lá também não tem finalidade nenhuma de ter receita que seja vendendo alguma coisa, fazendo. Ela tem doação, entra a doação, que ainda é uma situação diferente até das associações, porque a associação não, ela acaba cobrando dos moradores, seja de condomínio, alguma coisa ela está cobrando, e tudo isso vai dentro do balanço dela, debaixo do CNPJ. A partir disso, ela passa a ser uma pessoa reconhecida como pessoa jurídica. Exatamente. Bom, a gente recebeu algumas perguntas anteriormente, né? A gente recebeu, quando receberam o e-book, a gente recebeu algumas perguntas de devolução, né? E tem uma muito bacana aqui do Eduardo James. Estou elaborando o orçamento de 2021 e preciso acrescentar no orçamento o valor de investimento para adequação. Qual o critério que devo adotar para estimar um determinado valor? Isso daí, nós estamos aí andando com tratativas com vários condomínios, né? E um deles já está praticamente fechado, né? Tem mais 2 que estão muito próximos de fechar. Então, o que a gente diz? O seguinte, a primeira coisa que tem que levar em conta, né, é se o condomínio vai seguir o que a gente imagina ser interessante a hora que você vai estar pensando em reduzir o tempo da adequação e trazer uma necessidade de investimento menor para o condomínio. Porque a adequação, nós podemos simplesmente pegar os 30 que estão no nosso grupo, 30 e poucas pessoas, colocar dentro do condomínio e fazer isso em um mês. Agora, você imagine que eu cobro a proposta comercial está ligada de hora em hora. Imagine quantas horas vai ser por 30 pessoas o mês todo trabalhando lá, né? E aí o custo do cara de TI é a pessoa administrativa é outra, tal. Então, na verdade, o que a gente tem falado é o seguinte: o condomínio ele precisaria se conscientizar e trazer dentro da sua cultura, por isso que o Humberto falou de aculturamento, trazer para dentro, ou seja, tem que correr na veia do pessoal, dos gestores, a questão do LGPD. A partir disso, o que nós fazemos? Esses gestores, eles se capacitam. Então, nós damos ferramentas para eles se capacitarem, começando com o curso, né? Nós não vamos ganhar dinheiro vendendo curso, né? Nós não vamos fazer isso. Nós realmente temos uma atividade bastante grande, inúmeros clientes e tal. Por que nós partimos para o curso? Porque nós sabemos o seguinte, época de Covid, não só condomínio, como as empresas pequenas, os comércios pequenos, eles não têm recurso. Então, nós queremos capacitar os internos para fazer uma parte do trabalho. Eles não vão ter como fazer o trabalho todo. Mas o que nós pretendemos? Capacitá-los para fazer uma parte. Né? Eles que têm as informações dos processos, eles que sabem o fluxo dos processos, uma série de coisas, e eles vão nos alimentar com todas essas informações, vão alimentar quem for contratado para fazer isso, e já vai ganhar um tempo, porque essa parte de trabalho, ao invés de eu chegar lá e ficar
levantando um a um, já ela vai vir, eu vou trabalhar essas informações, vou sentar, vou tirar dúvida, vou acrescentar. Humberto mesmo é testemunha que ontem nós tivemos numa empresa, onde os dados chegaram na nossa mão, nós não conseguimos sair da segunda lauda, porque, na realidade, na medida que a gente for vendo o que foi informado, aí que eles começam a entender, não, realmente eu deixei de ver isso, eu não entendi assim, coisa parecida. Ou seja, é difícil a gente falar quanto vai custar isso, vai custar isso, né? Mas o que a gente fala é o seguinte, é custo homem-hora, Em média, o nosso homem-hora, da LGPD, R$200 a hora. Então, aí o que vai acontecer? Nós vamos dar todo o suporte, nós vamos fazer o que é necessário, vamos reescrever os contratos, vamos fazer as políticas todas, vamos fazer uma série de coisas, e podemos estar fazendo tudo. Agora, na medida que o condomínio faça o seu comitê gestor e comece a trabalhar, o custo e o tempo ele reduz, mas é difícil a gente hoje dizer que vai custar X ou Y, tá? É muito difícil. Eu gostaria que até o Humberto completasse isso, por favor. Exatamente. Hoje o processo de adequação, a gente consegue estimar um prazo de horas, né? E o custo, no fim, ele é por hora homem, né? E como o Franzola disse, os profissionais hoje que estão engajados aí nos processos de adequação, nas etapas de adequação, são todos especialistas e tem um custo hora homem muito alto. Então, o que a gente tenta fazer com o curso, inclusive, foi justamente minimizar a necessidade de hora homem desses especialistas, né? Até porque daqui a pouco vai faltar hora homem, né? Porque não vai ter tanta gente para suprir o quanto de hora homem vai precisar aí para adequar esse montão de empresa que existe aí no país, né? Esses 4 milhões de empresas. Então, a ideia é, efetivamente, a gente conseguir capacitar ao máximo possível o grupo do nosso cliente para minimizar o tempo de hora homem efetivamente de especialista e colocar o especialista na hora que efetivamente precisa dele, mas como uma auditoria dos processos que foram efetivados, né? Um acompanhamento mais lá no final do processo, tá? E depois para bater o martelo, né? Da que realmente todo o processo foi bem feito. Maravilha. Bom, nosso tempo, na verdade, ele já estourou, né? Mas só para a gente terminar com uma última pergunta muito rápida. Essa pergunta é do Carlos, né? Afinal, né? Quando entra em vigor, de fato, a nova lei? Ou seja, quanto tempo as empresas, os condomínios têm para se adequar antes que essa lei entre em vigor? Isso. A lei ela foi assinada lá em 2018, em agosto de 2018, pelo então presidente Temer, e ela tinha 2 anos para entrar efetivamente em vigor. Nesses 2 anos houve aí, vai para lá, vai para cá, MP daqui, MP de lá, tentaram levar ela mais para frente. A última MP, a 959, ela acabou não sendo aprovada, então a lei já está em vigor. O que acontece é que as sanções efetivas pela LGPD está prevista a partir de agosto de 2021. Parece muito longo, mas como os prazos de adequação são muito longos também, obviamente que as empresas já precisam começar a se adequar agora. A lei já está em vigor, as sanções é que seriam, né? Porque nós já temos sanções já, como eu coloquei o caso da Cyrela, já existem sanções atuais, né, por outros canais, já utilizando a LGPD como meio. Então, respondendo a pergunta, no nosso entender, ela já está valendo. Então, as empresas já estão... Quem não começou já está muito atrasado, quem começou e não terminou também está atrasado, né? E posso comentar com vocês, a gente está acompanhando isso, são poucas empresas que já estão plenamente adequadas. As grandes empresas, a grande maioria, já está adequada, as empresas que já fazem negócios com empresas europeias, a maior parte já está adequada, até porque as empresas europeias exigem das empresas que fazem trabalho com ela, que estejam dentro da lei de proteção aos dados também, tá? Maravilha. Se você me permitir rapidinho, vou só
complementar o que o Humberto falou, o que precisa entender, né, é uma coisa importante de ser entendido o seguinte: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela veio para o fiel cumprimento da lei. Mas isso não implica civilmente se responder. O Ministério Público, como é aqui a autarquia do consumidor. Então, você sai um pouquinho dessa esfera de esperar, não, eu só vou ser punido em agosto do ano que vem. Você pode ser punido antes, porque a legislação, se você infringir alguma situação, vamos dizer, civilmente você infringiu alguma coisa dentro do condomínio. O advogado, ele não vai só se ater àquela situação, ele vai acrescentar mais a questão da LGPD. O Ministério Público recebe uma denúncia qualquer, ele não vai esperar a autoridade nacional. Ele tem poderes para ir lá e investigar o que está acontecendo, né? Então, precisa tomar muito cuidado em função disso, né? Que muitas das vezes a gente acaba esperando, não vai acontecer nada, e pode sim acontecer, né? Pode sim acontecer. Legal. Exatamente. Muito bacana. Bom, a gente vai chegando agora no final da nossa live. Algumas perguntas a gente ainda não conseguiu responder, então se você ficou sem a sua resposta, ou se você ainda não fez a sua pergunta, fica à vontade para entrar no nosso site, ele está passando aqui embaixo, lgpd13709.com.br, tá? Deixa lá um contato com a sua pergunta. Se quiser saber um pouco mais sobre o nosso curso, sobre como funciona a nossa consultoria também, fica à vontade para entrar lá e deixar seus comentários, tá bom? Se vocês quiserem fazer algum comentário final, alguma consideração final, fica à vontade. Eu só agradecer todos os participantes aí, me colocando à total disposição, como o Arthur falou, lá no contato tem não só e-mail, mas tem os contatos pessoais nossos lá dentro do site, pode ligar, pode fazer contato, a gente responde a todo mundo. Estamos aí à disposição e novamente agradeço a todos aí os participantes. Muito obrigado. Eu, da mesma forma, gostaria de agradecer e vou colocar um adicional aí, o Humberto nem sabe, tá? Se eventualmente vocês quiserem fazer uma apresentação dessa envolvendo aqueles gestores do seu condomínio que vocês enxergam tal, hoje a gente está evitando fazer presencial, mas dependendo pode ser até presencial. Nós nos colocamos à disposição para fazer uma live específica para eles, uma reunião virtual, ou até eventualmente presencial, se vocês entenderem que o nosso recado foi importante e que nós podemos estar auxiliando vocês nesse momento que é bastante importante para vocês, para deixar as coisas em ordem, né? Então, nós colocamos à disposição de estar fazendo qualquer trabalho individualmente, por condomínio ou coisa parecida. Eu agradeço a todos. Maravilha. Muito obrigado pelos esclarecimentos de vocês, obrigado pelas perguntas e comentários aqui no nosso chat, e até a próxima. Forte abraço a todos. Abraço. Abraço.